Vamos falar de política em tempo real. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário Washington Bonfim. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Também Elivaldo Barbosa, bem, em tempo real, Elivaldo Barbosa. O secretário Washington Bonfim vai conversar conosco a respeito de obras aqui, de trabalhos feitos na prefeitura, a origem dos recursos, como estão essas obras. E o Elivaldo Barbosa conversou com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, a respeito de uma questão delicada, Elivaldo, que foi puxada pelo PSD. Exatamente, Joelson. Ontem nós mostramos aqui numa reportagem o desabafo do deputado federal Júlio César Lima, presidente estadual do PSD. Ele fez queixas em relação ao que ele considera de ingratidão, a forma como o Palácio da Cidade tem tratado os pleitos e o seu trabalho para captar recursos para Teresina. E disse mais, que o PSDB teria perseguido o seu pré-candidato a prefeito da capital, doutor Pessoa. Hoje eu conversei com o prefeito Firmino Filho e ele reagiu às declarações do presidente do PSD do estado do Piauí. Vamos ver com o Elivaldo Barbosa em tempo real. Primeiro, o prefeito listou obras que a atual gestão executa na cidade. Teremos a entrega da duplicação da Puti Velho, lá na Zona Norte, teremos a entrega da ponte Anselmo Dias, teremos a entrega dos terminais de integração, teremos a entrega de várias reformas de escolas e de creches, teremos também a entrega de vários ginásios poliesportivos nas escolas municipais, teremos a entrega do Parque da Cidadania. Depois, esclareceu parcerias com o Ministério das Cidades. Fomos ao governo federal e nos habilitamos em dois grandes projetos, que é o PAC Mobilidade Urbana e o Pacto pela Mobilidade. Então, são esses dois projetos que nos dão os recursos fundamentais para que nós possamos fazer essas pontes, esses terminais, esses corredores exclusivos de ônibus. Então, tudo isso aconteceu no início da nossa gestão, tanto é que as obras já estão sendo executadas e muitas já vão ser entregues agora. Moral da história, foi basicamente no início dessa nossa nova gestão e no governo federal isso coincidiu com a gestão do ministro Aguinaldo Ribeiro, que é deputado federal pelo PP da Paraíba e que sempre foi muito atencioso em relação à prefeitura de Teresina e também contou muito com o apoio do senador Ciro Nogueira lá naquelas nossas empreitadas. Em relação ao Ministério da Cidade, na gestão do ex-prefeito de São Paulo, Kassab, nós sempre fomos muito bem recebidos pelo ministro Kassab, teve sempre uma deferência muito grande, estivemos várias vezes lá com o deputado Júlio César, e o que nós tivemos dele foram algumas emendas individuais voltadas para calçamento, e tivemos também a assinatura de um empréstimo do FGTS, também relacionado com calçamento, e devo dizer que esse processo de empréstimo já estava em tramitação há vários anos lá no Ministério, portanto já estava na boca do forno, já estava pronto para sair. As obras de mobilidade urbana nada tem a ver com a passagem do PSD no Ministério da Cidade. É necessário que a gente possa respeitar a verdade, respeitar a população. No mesmo tom, Firmino Filho dá resposta às declarações do deputado federal Júlio César Lima sobre ingratidão e perseguição ao pré-candidato do PSD a prefeito de Teresina. O PSD participou da nossa administração, participou da nossa campanha última, estava dentro da nossa administração, estava participando de tudo aquilo que acontecia e, de repente, quando viu que tinha possibilidade de ter uma candidatura própria, pulou fora e começou a arranjar um discurso para justificar essa sua saída do barco. Eu acredito que é legítimo que eles possam pleitear o poder, que eles possam construir uma candidatura, mas nós temos que respeitar a verdade, não pode sair, contar meias verdades e contar a mentira deslavada. É necessário que nós possamos respeitar aquilo que aconteceu. Somos gratos por tudo aquilo que construímos juntos, mas temos que construir em cima da verdade e não falsificando essa realidade. Daí Elivaldo Barbosa, o prefeito, deixando claro que ficou insatisfeito com as declarações do deputado federal Júlio César. É verdade, não digeriu as declarações, discorda e retrucou e respondeu em igual tom. E falando em meias verdades, em mentiras deslavadas, as expressões fortes, que o prefeito declarações usou. Fortes também. Hã? Declarações fortes. É verdade, do prefeito Firmino Filho. E aí restou algumas questões em relação à origem dos recursos, das obras, o prefeito falou a respeito disso. E o secretário Washington Bonfim, que está aqui conosco, vai nos ajudar a entender melhor como está o andamento dessas obras que foram citadas.
Secretário, nós tivemos recentemente a inauguração, para falar de mobilidade urbana, desse trecho do prolongamento da Avenida Barão de Castelo Branco ali. Aquela obra, de fato, ela tem origem 100% do poder público municipal, nos seus recursos? Como é que funciona, no caso específico daquela obra, para dar um exemplo ao telespectador? No caso daquela obra, na realidade, ela é uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Teresina. A parte viária foi feita pelo governo do estado e a prefeitura fez a parte de desapropriação das casas que ficavam ali no entorno da Vila Nova Jerusalém. Então, ali é uma obra em parceria com o governo do estado. Como é parceria com o governo do estado, também a obra da Ponte Uau-Ferraz. Na realidade, a parte é recurso do governo do estado e os acessos são de recursos da Prefeitura Municipal de Teresina. Então, não tem PAC, não tem recursos não, do PAC? Não. Ali são recursos próprios do município e recursos do governo do estado. No caso do governo do estado, se não me falha, uma operação de crédito, mas no caso do município são recursos da própria municipalidade. Então tem funcionado bem essa parceria Prefeitura e Estado? As diferenças políticas do partido não tem, o Elivaldo já até falava sobre isso, não comprometem o andamento dessas obras? Na realidade é o seguinte, o prefeito desde a transição, eu já disse isso várias vezes, desde a transição ali ainda em novembro, dezembro de 2012, fez uma agenda em Brasília, uma agenda muito importante para a cidade. Nós conversamos com todos os deputados federais, fossem aqueles que a legislatura terminou em 2014, fossem aqueles que estão agora, né, nos seus mandatos, e tivemos muitas oportunidades de emendas parlamentares e principalmente através do apoio, como disse o prefeito, do senador Ciro Nogueira, muitas oportunidades junto ao Ministério das Cidades. Transformamos em realidade a questão do PAC Grandes Cidades, contratamos os projetos, a obra, né, da ponte Anselmo Dias é uma realidade já em fase de finalização. Contratamos também a operação de crédito relativa aos terminais de integração, que já são uma realidade, principalmente na região sudeste, tanto do Livramento quanto aquele do Disseu, que fica próximo à Fundação Bradesco. Os outros estão sendo, já podem ser vistos no Bela Vista, ali na Rui Barbosa, um pouco mais ali acima, na região do Buenos Aires. Então, a Prefeitura fez um pacto, né, administrativo, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, para trazer recursos para a nossa Teresina, principalmente nessa área muito importante, que é a área de mobilidade urbana. Tivemos também, da parte do Ministério das Cidades, a liberação de cerca de 80 milhões por um pacto de pavimentação segunda etapa, que beneficiou, por exemplo, a FEI Serafim, a Nossa Senhora de Fátima, a Barão de Castelo Branco. Várias avenidas foram totalmente recapeadas com esses recursos. E, mais recente, quer dizer, o recurso dos 35 milhões que foram mencionados pelo prefeito numa operação de crédito também para calçamento nas 4 áreas da cidade. Mas faltaram liberações por parte do ministro Kassab, faltaram liberações importantes. Né? Que é do PSD. Que é do PSD. Faltaram liberações muito... Então, que o prefeito tem razão. Total, assim, na realidade, em termos práticos, o que não foi assinado na época do ministro Kassab é até um valor muito maior do que aquilo que foi assinado. Eu vou citar aqui recursos que eram para ser recursos liberados do Orçamento Geral da União, a segunda ponte da Avenida Puti, né, que está licitada, nunca foi autorizada a ordem de serviço. A questão do corredor, né, da Duque de Caxias está licitado, nunca foi, né, liberado o recurso. Nós estivemos em Brasília semana passada, logo após a posse do novo ministro Bruno Araújo, reiterando essas solicitações. Passamos basicamente, né, 6 meses, os últimos 6 meses da administração do ex-prefeito Kassab junto ao Ministério da Cidade, buscando esses recursos. O alargamento das expedicionárias ali próximo ao terminal do Livramento também não foram então, mais liberados. Atrapalhou do que propriamente resolveu. Eu não digo que atrapalhou, mas eu digo que há recursos importantes do Orçamento Geral da União que estão com podem ser projetos prontos, ainda. Obras licitadas e que não foram assinadas. Nós estamos buscando justamente isso. Assim, né? O ano eleitoral não complica, não é um complicador para essa liberação? Não, na realidade não, porque os contratos foram assinados junto à Caixa Econômica, né, mais anteriormente, ainda no ano de 2015. As licitações estão prontas. Na realidade, o que a gente precisa hoje é da ordem de serviço
serviço para que a gente possa, né, comandar as empresas para iniciarem as obras. Então, esse é um ponto importante. Na realidade, Teresina, a primeira providência do prefeito Firmino, após, né, essa transição de governo, nós estivemos com o ministro das cidades, Bruno Araújo, que é um deputado do PSDB, buscando essas autorizações. Problemas também importantes que não foram resolvidos na gestão do ministro Kassab. Os recursos para uma obra emergencial extremamente relevante na região do Portal da Alegria, ali no residencial Torquato Neto, né, são cerca de 20 milhões de reais, foram várias reuniões, foram várias solicitações, foram vários ofícios e também não foram liberados. Mas de acordo com todos esses trâmites aí, secretário, a sua expectativa é começar essas obras até o final do ano, até no próximo semestre? Tem um prazo assim que o senhor espera ainda? Olha, na realidade, não há nenhum impedimento para que as obras sejam começadas, de vez que, inclusive, as licitações já foram feitas, no caso que eu citei aqui, né? Mas a gente espera uma resposta do governo federal. O prefeito vai estar novamente agora no início da semana em Brasília buscando. Aliás, é uma prática extremamente saudável do nosso prefeito Firmino Filho, de estar regularmente em Brasília, nos ministérios, independentemente do governo federal, de quem esteja, né, no governo federal, independentemente de qual partido seja a nossa bancada federal, buscando os recursos para a cidade. Acho que nunca nenhum prefeito da história de Teresina fez o que o nosso prefeito Firmino Filho fez nesses últimos 3 anos, né? De estar atento às oportunidades, inclusive de financiamento, para buscar recursos para a nossa cidade. O prefeito Silvio Mendes também foi muito importante nessas tratativas, mas até as oportunidades em função, né, da gestão anterior, né, do governo petista junto ao governo federal foram maiores e nós pudemos aproveitar mais. De maneira que a Prefeitura de Teresina tem uma carteira de investimentos contratada, seja por empréstimo, seja Orçamento Geral da União com o governo federal, que é extremamente importante e que é uma luta, é mérito do prefeito Firmino Filho, da sua postura política de estar conversando com todo mundo, reconhecendo o trabalho de todo mundo, mas é um mérito do prefeito Firmino Filho, da sua administração. Eu queria agradecer ao secretário Washington Bonfim pela participação aqui no Jornal do Piauí, ajudando a entender melhor de onde vêm esses recursos que foram alvo de polêmica depois da propaganda do PSD que foi vinculada na televisão. Muito obrigado pela participação, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo o destino da nossa cidade. Tá certo. Elivaldo Barbosa, você também conversou hoje com um nome importante do PTB no estado do Piauí. É verdade, Joelson. O governo federal vive agora ainda num clima, num ambiente de transição, por exemplo, em relação à ocupação dos espaços federais dos estados, os cargos federais. Aqui no Piauí, por exemplo, nós estabelecemos assim um mapa dessas ocupações administrativas e hoje repercutimos com o senador Elmano Ferrer, do PTB, que também falou, Joelson, sobre a tendência de aliança do PTB com o PT na capital piauiense. Vamos ver com Elivaldo Barbosa em tempo real. Dos 22 cargos federais no Piauí, PT e PTB ocuparam o maior número no governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Estão à frente de 14 instituições, 7 para cada legenda. PT, Funasa, MDA, INSS, Dataprev, Chesf, INCRA e Superintendência do Trabalho. PTB, DENIT, Superintendência Regional da Pesca, CPRM, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, ICMBio, Patrimônio da União. Depois aparecem PP, com Codevasf, Denox, IFAM e PMDB, com Infraero, Conab e DNPM. Com um cargo federal no governo Dilma Rousseff, PSD, IBAMA e PDT, Correios. A bancada federal piauiense já se reuniu para discutir o assunto, mas ainda não bateu o martelo na ocupação dos cargos federais no governo provisório do presidente Michel Temer. Mas já existe uma orientação do Palácio do Planalto. Os espaços atualmente ocupados pelos deputados federais Marcelo Castro, Paes Landim e pelo senador Elmano Ferrer, serão preservados. O senador Elmano Ferrer desconhece critérios para a ocupação de cargos federais. Realmente
a bancada não se reuniu depois do afastamento da presidente Dilma. Quer dizer, eu não tenho conhecimento de reunião sobre a coordenação do atual coordenador, que é o Assis Carvalho. Então, eu particularmente fiz uma indicação em decorrência da aliança feita em 2014, ainda sobre a coordenação do senador Ciro Nogueira, indicamos uma pessoa para ocupar a superintendência do DENIT aqui. Não tenho conhecimento de modificações e tal, mas o cargo é do âmbito federal, é da Presidência da República, do Ministério dos Transportes. Então, eu não tenho conhecimento das modificações. O senador também confirma a tendência de aliança do PTB com o PT na eleição de prefeito em Teresina. Sempre o PTB teve momentos ao lado do PT. E agora a tendência é se consolidar. O Amadeu tem conversado com as lideranças municipais do partido, os vereadores do PT, tem conversado com outras lideranças, o Esmerindo, que é presidente da Executiva Municipal do PT, aqui em Teresina, teve uma conversa com o governador, então creio que isso está se consolidando. E em se consolidando, creio que virão outros partidos também formar essa aliança e poderá chegar a 9, 10 partidos de apoio à pré-candidatura do Amadeu. Elivaldo Barbosa, o PTB tinha no começo uma certa preocupação com os partidos que fariam parte dessa aliança, agora já tem 9 aí no leque. Exatamente, a expectativa de chegar até 10, segundo o senador Elmano Ferreira. O certo é que a tendência é, de fato, uma aproximação entre PTB e PT na eleição de prefeito da capital. Tá certo, Elivaldo Barbosa. E os cargos federais, cena para os próximos capítulos. Exatamente. O certo, Joelson, que dos 22 que foram listados aí, que me parece que alguns ficam fora, como a Embrapa, porque lá é um mecanismo próprio da própria instituição para escolher os seus dirigentes, a Polícia Federal mesmo aqui e outros poucos órgãos, as agências de regulamentação, como a Anatel, a ANEEL, enfim, aí foge desse critério político. Mas os 22 que estão nos critérios políticos ainda merecerão uma atenção especial. Em primeiro lugar, da bancada, aliada ao presidente interino Michel Temer, e depois o aval da Casa Civil do Palácio do Planalto. O certo é que essas conversas ainda não iniciaram assim efetivamente, mas é claro que os interesses de cada parlamentar já existem. E os órgãos, como eu disse hoje pela manhã, mais focados, mais desejados, é o INCRA e a Fundação Nacional de Saúde. E claro que o PT, com 7 instituições, e o PTB, que tem 7 também, serão os espaços mais preenchidos, né? Que tem a tendência de ser mais preenchidos também, além dos Correios, que é do PDT, deputado Flávio Nogueira, que também já está fora do Congresso e também da base aliada do governo federal, serão espaços que serão ocupados de forma mais fácil, mais tranquila. Tá certo, Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela sua participação. Elivaldo está de volta na segunda-feira. Exatamente. Bom final de semana e nesse final de semana não perca o Piauí que Trabalha, que traz um destaque especial. O girassol, a planta das flores gigantes, com utilização na apicultura no sertão do Piauí. Aí, então, vamos ver, vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo.